aqui novamente, Carlos e Edilson, para fazer o programa dessa segunda-feira. E eu quero abrir esse programa agradecendo a sua participação na semana passada e durante toda a semana, todos aqueles que através das redes sociais ou pessoalmente, deram sua manifestação de apoio ao programa, deram sua opinião, deram dicas para nós, sugeriram temas, aperfeiçoamento. E recebemos alguns e-mails já para o programa para a seleção do empreendedor do mês, que vai acontecer no dia 25 de junho, na segunda-feira. Então, você que ainda não escreveu a sua história, a história do seu vizinho, do seu amigo, ainda é tempo, anote o nosso e-mail, empreendercomalma@gmail.com, tudo junto, e nós já estamos aqui numa dura seleção para ver o empreendedor do mês. Hoje, conforme nós havíamos anunciado na semana anterior, está aqui presente conosco Daniel Freitas, especialista em desenvolvimento de pessoas, que vai bater um papo conosco, né? E com atitudes empreendedoras, vamos tratar desse assunto aqui. Edilson? Olá, pessoal, muito boa noite. Como sempre, é uma alegria estar aqui com você, ao vivo, nessa Rádio Mundial. Como já foi apresentado pelo Carlos, nosso tema de hoje é atitude empreendedora. Estamos aqui também com o nosso amigo Daniel Freitas, que irá, ao longo do programa, estar discutindo se nós podemos desenvolver essa atitude empreendedora, né? O que nós precisamos fazer para estarmos sempre aptos a encarar os desafios no dia a dia. Mas antes de passar para o Daniel, queria contar uma historinha, já que no primeiro programa eu acabei não falando muito de mim. Então hoje queria contar uma passagem da minha vida na qual acredito que foi importante ter uma atitude empreendedora, né? Logo que eu casei, aos 25 anos de idade, estava passando por uma dificuldade financeira. Eu até compartilho com o nosso ouvinte, né? Quem nunca passou por uma dificuldade financeira? Acontece que quando eu estava passando por essa dificuldade, já trabalhando, chegando em casa à noite, conversando com minha esposa, a Sueli, e nós não tínhamos o dinheiro suficiente para poder pagar a conta que iriam vencer no final de semana. Então imagine a seguinte situação, ouvinte. Segunda-feira, você ter no bolso uma quantia de aproximadamente R$50 e ter que pagar até sexta-feira R$100. E a questão era como que a gente conseguiria aumentar esse valor para que a gente pudesse honrar com nossos compromissos, né? E a minha esposa, muito sábia, ela chegou para mim e disse: Edilson, olha só, nós temos R$50, não é verdade? Sim, nós temos R$50. Então, nós temos sim um jeito de conseguir multiplicar esse valor para que a gente possa pagar nossas contas até a sexta-feira. Ok. E qual que era a ideia da minha esposa? Vamos descer, abriu aqui do lado um local que vende iogurte fresquinho, e nós podemos comprar esses iogurte lá com esses R$50, coloca o nosso carrinho de feira, coloca na sacola de feira, e vamos sair vendendo aqui no condomínio, batendo de porta em porta, oferecendo. O que vai acontecer? Nós vamos ter o retorno, o lucro sobre esse produto. E nós fizemos, né? E, de fato, ao longo da semana, quando chegou na sexta-feira, nós tínhamos não só os R$100 para poder pagar a conta, mas como ainda sobrou, novamente, mais R$50 para poder iniciar a semana vendendo iogurte de porta em porta na outra semana. Pois bem, o que eu quero compartilhar com você aqui, ouvinte? Primeiro é um provérbio chinês que eu tanto admiro. Tem um provérbio chinês que eu gosto muito, que é o seguinte: as estrelas brilham à noite. Por quê? Porque durante o horário comercial, o que nós fazemos, todos fazem. A diferença vai estar no que você faz além das pessoas comuns. E as dificuldades, como eu disse no programa anterior, elas nos aparecem simplesmente com um único propósito, de poder extrair de nós uma capacidade maior, de poder extrair de nós uma força maior de encarar o desafio que está na nossa frente. E foi com essa atitude, incentivada pela minha esposa, que a gente conseguiu, naquela semana, arcar com nossos compromissos. Pois bem, agora eu queria perguntar aqui para o Daniel, antes para a gente fazer as perguntas. Se apresente, Daniel. Fala um pouquinho de você. Bem, boa noite aí, ouvinte da Rádio Mundial. Boa noite, Edilson. Boa noite, Carlos. Boa noite. Boa noite, pessoal que acompanha aqui no Facebook também, na live.
Tá ao vivo. Ao vivo, hein? Bacana. Bem, meu nome é Daniel Freitas Ramos, né? Eu sou especialista em desenvolvimento de pessoas, né? Eu já trabalho com isso já tem uns 17 anos, né? E eu sou formado, né, em psicologia, as principais, né? Psicologia, né? Tenho MBA em gestão de pessoas, coaching e programação neurolinguística, né? Então, na verdade, eu coloco tudo isso em prática na hora que eu estou atendendo uma pessoa ou estou em aula, né? Dando aula também. Então, o meu trabalho é desenvolver as pessoas. Legal. Né? Essa não é só o trabalho, mas é a paixão, é o que eu faço, que eu descobri já há um bom tempo, que é o famoso que brilha os olhos, né? É bem esse caminho. Daniel, responde para nós agora o que o ouvinte quer saber. O que é atitude empreendedora? Legal. Então, a atitude empreendedora, né? O que é atitude empreendedora? Né? Então, tem a ver muito com você ficar insatisfeito. Você ficar, muitas vezes, inconformado com o que acontece com você e com o que está à sua volta. O oposto disso é o conformismo, né? Então, através do conformismo, você não muda nada. Nem a sua vida, nem a vida das pessoas, dos seus familiares, nem da sua comunidade, nem de nada. Então, quando você se fica inconformado com o que acontece, mas não só inconformado e começa a reclamar, né? Então, é muito comum, e passamos recentemente aí pelas greves aí, de paralisação, né, dos caminhoneiros, e a gente percebe muito que as pessoas reclamando do que acontece, né? Principalmente dos políticos. Mas a questão é o seguinte, se te incomoda algo, a pergunta que se segue é: o que eu posso fazer de diferente para mudar esse cenário? Então, a atitude empreendedora é aquele que fica inconformado com o que acontece, porém, ele faz algo para mudar o cenário. Porém, ele busca soluções. Ele fala assim: o que eu posso fazer de diferente para mudar a realidade, né? Então, foi isso que aconteceu, né, a gente pensar nos grandes empreendedores aí pensando até nos mais recentes, assim, empresas que estão fazendo muita diferença hoje, né? Por exemplo, o Uber, né? Uma empresa que a grande maioria das pessoas já conhece, muitos já tornou automático. E, por exemplo, a Uber, ela iniciou com pessoas que estavam inconformadas num dia, né? Na França, querendo pegar um táxi na neve e não estava conseguindo táxi. E aí eles ficaram pensando: puxa, bem que poderia ter um botãozinho para a gente apertar no celular e chegar ao carro, né? Então começa com essa inconformidade, né? Quando você fica insatisfeito com o que acontece e busca soluções, né? Então essa é a atitude empreendedora. Daniel, veja só se eu entendi. Então, a atitude empreendedora é usar a inteligência para criar soluções e não dar desculpas. Exatamente. E, na sua opinião, quais seriam as principais atitudes empreendedoras? Bem, eu coloco 5, né, principais atitudes, né? Então, Ok. a primeira atitude é ficar curioso. Eu percebo o seguinte: se você não fica curioso, o que é curiosidade, né? É o interesse pelo que acontece. O que acontece com você, o que acontece com as pessoas à sua volta. Né? Então, a pessoa que não é curiosa, ela simplesmente, voltando por conformismo, né? Ela aceita as coisas que tem e ponto. Agora, quando você fica curioso, você fica atento. Né? No coaching, eu faço formações em coaching também, e é bem interessante porque o ponto central, né, de um coach é ele ficar curioso, ficar interessado pelas pessoas. Então, é esse o papel do empreendedor. Ele precisa ouvir, a habilidade de escuta. Muitas vezes a gente é muito bom aqui para responder. Né? A gente escuta para responder, não para compreender o outro. Então, se você não é curioso, se você não escuta o outro, como é que você vai resolver, por exemplo, o problema de um cliente seu? Como é que você vai encontrar uma solução sendo que você nem escuta qual que é a necessidade dele? Qual que é o problema que ele passa? Então, esse é um ponto central. Entender qual é a necessidade do seu cliente, do mercado, né, do seu segmento. Então, escuta, pergunta. Né? No coach, a gente trabalha muito a questão das perguntas. Então, para você conhecer como é que ele pensa, você precisa perguntar. Você precisa se interessar por ele, você precisa questionar, meio que fazer uma entrevista, que nem o Carlos e o Gil estão fazendo comigo aqui. Você começa a questionar para saber o que essa pessoa tem de interessante. Então, ficar curioso. Né? Então, quando você fica curioso, você descobre coisas.
fantástico. Quando você começa a perguntar, você começa a descobrir coisas. Então, o meu negócio é o desenvolvimento de pessoas. Então, quando eu começo a conversar com as pessoas, elas me contam os problemas que elas têm, né? Eu trabalho muito em empresas e as pessoas falam sobre dificuldade de relacionamento com o chefe, por exemplo, né? Com o gestor. Muitos têm dificuldade de se impor, né? Ou de falar não. Então, eu preciso ficar atento para esse discurso. Ou então do líder, né? Do gestor, que reclama da equipe porque eles não têm comprometimento, que não tem bom senso. Então, como é que eu vou falar de alguma coisa, de alguma teoria, ou fazer algum tipo de trabalho, sendo que eu não escuto o outro? Não tem como. Então, o empreendedor que não escuta o seu cliente, ele vai empreender o quê? Para quem? Né? Para que a gente empreende? Para que serve as empresas, os negócios? Para o quê? Para as pessoas. A gente não empreende para máquinas, né? Para a natureza. A gente empreende para as pessoas. Você acha que numa empresa, de um modo geral, ou você tem atendido, você faz coaching, a relação humana, ela supera os problemas, até os problemas financeiros? Qual, na sua opinião, é o principal problema de uma empresa? É o relacionamento? É falta de conhecimento do empreendedor? É falta de aperfeiçoamento da equipe? Você tem uma estimativa disso? Pode falar pra gente? Relacionamento. Relacionamento. Praticamente todas as empresas que eu visito, pessoas que conversam, todas, posso falar que todas, sempre vai ter uma parte de relacionamento. Ou é do gestor para o funcionário, ou do funcionário para o gestor. Sempre tem. Existe um ponto seguinte, que as pessoas, como nós temos o nosso, a gente chama na PNL, né, de mapa mental, como a gente tem a nossa história de vida, a gente acha que as pessoas são iguais a nós. Então, quando você entender que as pessoas são diferentes, essa teoria é até simples, né? Uhum. É até comum, só que isso na prática, isso faz toda a diferença, né? Quando você entende de verdade que as pessoas são diferentes de você, tudo muda. O grande problema é que o gestor, às vezes ele é muito bom no que ele faz, né? Às vezes ele é um ótimo analista, isso é muito comum, né? Vocês conhecem? Ótima formação. Vocês são empreendedores, vocês sabem muito bem, empresários sabem muito bem disso. Você tem uma ótima formação, a pessoa trabalha muito bem, é um excelente profissional, e aí ele se torna o coordenador ou um gerente lá da unidade, do departamento, enfim. Só que a questão é que, como ele não desenvolveu habilidades de liderança, né, especialmente falando de relacionamento, ele quer que as pessoas sejam igual a ele. Talvez ele não fala isso, mas ele age dessa maneira. Ele age com que ele pensa que as pessoas... Bem, se eu sou, por exemplo, acelerado, sou uma pessoa proativa, acelerado, dominante, persistente, sabe? Eu quero que todo mundo seja assim. E esse é um dos maiores equívocos. Você querer que as pessoas sejam igual a você. Porque quando você faz isso, você ignora tudo aquilo que ele tem, né? Então, por exemplo, existem muito perfis comportamentais. Isso no coaching, isso dentro da psicologia. No Jung chama de tipos psicológicos. Então a gente tem muitos perfis comportamentais. Tem um monte de teste no Facebook aí, talvez você já tenha feito um teste aí. Eu lembro da época da Copa do 2014, qual jogador de seleção que parece contigo, qual personagem, de princesa, né? Qual a princesa que tem a ver, qual é a deusa. Ou seja, sempre tem uns testes que falam do perfil. As pessoas gostam de perfil porque elas gostam de se conhecer, né? Então, na verdade, essa é a segunda atitude empreendedora, né? Que é perceber quais são as suas competências, como é que você é, como é que é o seu mapa mental, né? Então, se você consegue fazer isso, se você consegue perceber quais são as suas competências, o que você faz naturalmente, isso começa a mudar nos seus relacionamentos, né? Você precisa se conhecer para mudar os seus resultados. Ok, Daniel. É muito comum a gente também ouvir no mercado que as pessoas são contratadas pela competência e são admitidas pela atitude. Fala um pouquinho disso para nós, por favor. É bem curioso mesmo, né? Porque eu trabalhei em recrutamento e seleção também, trabalhei muito tempo em RH, e o que eu escutava muito isso dos gestores era exatamente esse ponto, né? Tem que ter um currículo impecável, né? Experiência, tem que ter todas as habilidades. Primeiro que não era fácil de encontrar muitas vezes, né? O candidato ideal, né? Parecia o super-homem, a Mulher Maravilha.
Só que na hora as pessoas geralmente elas saem não pelo conhecimento, né? O Carlos perguntou, né? O problema nas empresas talvez é conhecimento, né? Então, o conhecimento você aprende, né? Então, se a pessoa ela tem pouco conhecimento, ou conhecimento mínimo necessário para o cargo, mas ela tem persistência, força de vontade, ela aprende, né? Ela vai fazer um curso, ela vai aprender. Mas o grande ponto pega muito relacionamento. Se você não aprender a se relacionar com as pessoas, né, vai ser muito difícil você trabalhar em empresas, né? Difícil ter sucesso nas empresas e difícil ser também empreendedor que você se relaciona com um mundo de gente. Ainda mais hoje, né, que você vê a mobília das empresas, os espaços caros, os aluguéis caros, né? Então, a redução do espaço trouxe a proximidade das pessoas. Uma mesa como essa que nós estamos aqui, 4 pessoas fácil trabalham numa empresa. E o relacionamento eu acho fundamental que ele ocorra. De alguma forma, ele vai ter que ocorrer. Vai ter que ocorrer. Não vai ter jeito. Esse programa aqui, Daniel, é um programa Empreender com a Alma, né? Então, o título já diz que a gente pensa empreendedorismo e também a gente pensa pela alma. Nós conversamos ali há pouco nos bastidores, né? E eu te fiz uma pergunta sobre essa questão da alma da pessoa, né? A alma do empreendedor, a alma do funcionário. E você me fez uma definição muito interessante em relação à alma, que aqui não quer dizer religião, não quer dizer crença, não quer dizer que você deve ir para A ou para B. Queria que você falasse um pouquinho aqui, repetisse para o ouvinte o que você me disse ali há pouco. Uhum. A alma, né, no meu conceito, tem a ver com o seu cerne, com a sua essência. E essa essência, muitas vezes, ela não é conhecida, né? Porque ela está no inconsciente, né? Pensando na metáfora do iceberg, né? Muitas vezes, que já é a terceira atitude, né, empreendedora, que é definir metas, né? Só que existem 2 tipos de metas, né? Eu costumo falar. Primeiro é a meta do ego. A meta do ego é o que o ego quer, que é quando você fala assim, eu quero ser o diretor da empresa, eu quero comprar uma casa em tal lugar, eu quero morar em outro lugar, eu quero, enfim, comprar um celular X. Ou seja, é aquelas metas que você vai meio que vomitando, sabe? Vai falando, mas não necessariamente são metas da alma, né? Da sua essência, né? Então existe a meta do ego, né? A meta do Jung chama de self, né? Vamos usar o termo de alma, né? Que tem muito mais a ver com a sua essência, né? Só que como é que é essa meta do self, ou meta da alma, né? Uhum. Seria, na verdade, você perceber para onde que a maré está indo. Percebe a maré porque aí você vai encontrar as oportunidades, né? Então, eu literalmente tive uma experiência, uma vez eu estava na praia, tudo, aí eu comecei, vou nadar, né? Tava lá em Pernambuco, comecei a nadar, tudo. E aí, na hora de voltar, eu não estava conseguindo voltar, né? Então, eu nadava, e a maré estava forte, me puxando para o outro lado, eu não conseguia voltar. Eu falei, meu Deus, eu vou morrer aqui. E aí, chega uma hora que, né, surgiu um pensamento aí, Daniel, segue a maré. E aí, eu comecei a seguir a maré, e aí consegui nadar tranquilamente, né? Então, na hora que você vai definir metas, é importante perceber para onde que a maré está indo. Que muitas vezes você quer uma coisa, parece criança teimosa, sabe? Tipo, eu quero isso, mas não é assim, né? Muitas vezes a vida vai te trazer várias curvas, que você precisa conhecer as curvas, né? E aí, quando você fica atento a isso, né? Para onde que a maré está te levando, você pode aproveitar a maré, né? Que é o que o Edilson fala, né? Sobre os lenços, né? Que você costuma falar. Existe, enquanto alguns choram, né? Outros fabricam lenço, né? Exato, né? Então, aproveita as oportunidades, né? Então, se está acontecendo a crise do choro, né? Então, vai vender lenço, né? Ou o pessoal, né, na chuva, né? Vende guarda-chuva. Ou seja, o que a vida está te mostrando? Sabe? Se a gente não faz isso, existe uma outra palavrinha que acontece muito que chama-se autossabotagem. A gente se sabota. Por quê? Porque a gente quer coisas que é contrário à nossa alma, né? À nossa essência. E quando você faz isso, às vezes você pode até alcançar o sucesso, mas um profissional, mas não na vida. Porque vai chegar uma hora que a vida vai te cobrar, né? Então, vai te afetar na família, vai afetar a saúde, vai afetar outras áreas da sua vida. Então, essa é a importância de você ficar atento a escutar a alma. Sensacional, Daniel. Agora eu quero saber, estou curioso para saber qual que é a 4ª atitude empreendedora. Legal.
A quarta atitude é alice com pessoas, né? Alice com pessoas que são competentes, que têm algum tipo de competência. Você já assistiu o filme, provavelmente. Já assistiu um filme, todo mundo já assistiu o filme. Sou muito fã, assisto muito filme, os meus alunos sabem disso, meus clientes sabem muito bem disso. Então, todos os filmes, especialmente os de aventura, o herói, ele sempre tem os amigos, né? Lembra do Harry Potter, né? Então, o Harry Potter tem os amigos dele lá, que ajuda ao longo da jornada, o Senhor dos Anéis, né? O Frodo lá, e a Sociedade do Anel, o Star Wars, o Luke lá com os outros Jedi. Ou seja, qualquer filme, especialmente os aventuras, sempre o herói, ele está acompanhado de amigos, né? Então, o empreendedor, é importante que ele esteja cercado de pessoas que ele confie, que sejam competentes, que ajudem ele na jornada. Por mais que muitas vezes parece que a jornada do empreendedor é solitária, né, quando o presidente não tem sócio, na verdade, ele é importante que seja coletiva. O empreendedor, se ele foca só nele e não busca apoio de outras pessoas, as forças dele vai se reduzindo. Legal. E para finalizar, quinta e última atitude empreendedora? Desafie-se. Desafie-se, se voltando no conceito de fique inconformado, faça coisas diferentes. Se você, muitas vezes a vida está fluindo bem, mas busque algo diferente, né? Porque empreender vai além de você. Empreendedorismo tem muito a ver também com um propósito de vida, em fazer coisas que vai além de si mesmo. E para isso é se desafiar, né? Quais são os desafios que você pode ter? Só que, quando eu falo desafiar, muitas vezes não é você ficar agradando as pessoas ou cooperando com as pessoas apenas, mas fazer com a alma, nesse desafiar, é o exemplo que eu falo do transbordar, né? Se você pega um copo, né, com água, eu tô com um copo aqui, por exemplo, e eu passo um pouco de água para o Edilson, um pouco de água para o Carlos, e vai chegar uma hora que eu vou ficar sem água, sem energia. Então, quando você começa a transbordar água, né? Propósito de vida tem a ver com transbordar água. Então, o que acontece? Quando você transborda a água, o seu copo ele fica cheio e naturalmente vai espalhando água para as pessoas. Então, o empreendedor é isso. Ele vai transbordando. Quando ele se conecta com a alma, com o seu propósito, e naturalmente ele apoia. É um trabalho muito social, né? Mesmo que tenha um capital, mas ao mesmo tempo tem muito social também. Muito bom, Daniel. Nós precisamos, acho que, de mais de hora para falar desse assunto aqui com você. Você é muito simpático. Eu quero agradecer você por ter vindo pessoalmente aqui na rádio, no nosso programa. E quem quiser fazer perguntas, você tem algum contato? Pode deixar um e-mail, um telefone? Como que fala com você? Tem o meu site, né, que é o meu nome completo, é www.danielfreitasramos.com.br, e pelo WhatsApp, né, então é 11 97337 9410. E eu também tenho uma planilha que sobre também para ajudar você com essas atitudes empreendedoras. Então, quem quiser essa planilha, né, me manda uma mensagem pelo WhatsApp. Legal. Muito obrigado, Edilson. Vamos finalizar? Vamos lá, vamos finalizar. E você, ouvinte da Rádio Mundial, do programa Empreender com a Alma, quer saber mais, quer dar sugestão, quer dar dicas para nós? Escreva para nós no nosso WhatsApp 11 98 192 8000. 11 98 192 8000. Próxima segunda-feira, às 19 horas, estaremos aqui juntos novamente com o programa Empreender com a Alma. Obrigado, Carlos. Obrigado, Daniel. E você, ouvinte, até a próxima. Ótima semana. Obrigado a todos. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite.